que horas? Obrigado, pastor. Boa tarde. Tudo bem? Deus é maravilhoso, lindo. Eu estou muito feliz hoje, meu amigo Azimar, um dos meus melhores amigos do mundo. Amém. Estou comigo, ele é o supervisor da videira de Minas Gerais. Mora em Belo Horizonte, e muito homem de Deus. Aí, sabe, eu estou tanto feliz porque Deus está fazendo coisas maravilhosas. Aonde ele está, este irmão, ele chegou agora de mim. E ele mostrou vários documentos do médico. 20 anos ele estava sofrendo. 20 anos. Ele tem todos os documentos. Ele falou comigo, ele não conseguiu fazer mais do que isso, não é? Só isso. Pode se levantar, senhor? Mostra o que você pode fazer agora. 20 anos te sofrendo, acabou. Acabou. Sabe por quê? Por causa da nova aliança. Quando você vai entender nova aliança, milagres vão acontecer todos os dias na sua vida. Todos os dias. Eu posso contar milhares de milagres que eu experimentei na minha vida. Na rua, na escola, no supermercado, nos aviões. Qualquer lugar do mundo. Eu estava na Argentina, ministrando, mas depois, almoço, eu estava saindo do restaurante, aí com outros dois pastores, aí nós estamos indo para casa do irmão. Aí passamos um rapaz, ele estava lá da rua, no Buenos Aires. Aí eu estava vindo, ele tinha muito dor no perna dele. Eu parei, todo mundo passou, outros pastores passaram. Eu parei, eu falei, não, pastor, volta, porque eu não falo espanhol. Não falo espanhol. Eu falei com o pastor, volta para cá, por favor, traduzir para mim. Pergunta a ele se ele tem dor. Ele perguntou, ele falou, sim. Pergunta a ele se ele tinha um acidente e machucou a perna. Ele falou, sim. Eu falei, pergunta a ele se eu posso orar agora, porque Jesus vai curar ele. Ele perguntou. Aí, rapaz, ele foi ímpio. Rapaz falou, é. Ele falou, ele pode orar para você? O rapaz falou, é. Aí eu falei, já é suficiente. Ele não precisa fé, porque eu tenho bastante fé. Fé da nova aliança. Eu orei para ele. Aí o rapaz estava olhando. Depois eu orei para ele e eu falei, agora deixe sua perna. Ele começou, ele se levantou e ele andou completamente curado. Irmãos, vocês têm que andar nessa forma, porque essa é a nova aliança. Agora, eu tenho um problema, eu preciso de um milagre, mas eu creio em milagres. Milagre que eu preciso. Como eu vou ensinar tudo sobre a nova aliança em pouco tempo? Hoje eu vou correr. Então, fecha seu cinto, porque nós vamos decolar. Holy Spirit, we thank you. Espírito Santo, nós te agradecemos. You are here. O Senhor está aqui. Because you live in us. Porque o Senhor vive em nós. Holy Spirit, give us wisdom to understand. Espírito Santo, nos dê sabedoria para compreender. Holy Spirit, give me wisdom to speak the exact words. Espírito Santo, me dê sabedoria para falar as palavras exatas. Holy Spirit, help us to understand what you want to teach us. Espírito Santo, ajude-nos a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Repeat after me. Repete após mim. I open my heart Eu abro o meu coração to receive para receber the revelation a revelação of the new covenant. da nova aliança. Now, there are certain parts that I have to teach you. Existem algumas partes que eu preciso ensinar para vocês. Because they are so powerful and life-changing. Porque elas são muito poderosas e podem mudar a sua vida. You know, for me, it is an impossibility to ever go back to the old covenant. Sabe, para mim é impossível voltar a viver na velha aliança. Even if the whole world would fight against me. Mesmo que o mundo inteiro lute contra mim, não voltarei a viver na velha aliança. That's impossible. É impossível para mim. Because I've tasted how good it is. Porque eu experimentei quão bom é viver na nova aliança. When I
30 years ago, Mas 30 anos atrás, when I was in the ministry, quando eu estava no ministério, a young man um homem jovem, planting churches, plantando igrejas. it was wonderful because we lived very high level of faith. Olha, era maravilhoso que nós vivíamos num nível elevado de fé. But we had a lot of mixture of the old and new covenant. Mas naquela ocasião nós misturávamos muito ainda a velha e a nova aliança. So even we lived a radical life of faith, Então, ainda que vivamos um nível radical de fé, but there was always a stress in my life. mas existia sempre um estresse na minha vida. Today there is no stress. Mas hoje não há nenhum estresse. I am at perfect rest. Eu estou no perfeito descanso. There are no words to describe. Não há palavras para descrever como eu vivo hoje. Está consumado. Está consumado. Everything is finished. Tudo está terminado. I live from the position of the finished work of the cross. Eu vivo na posição do trabalho consumado da cruz. You know, I'm very happy that this brother got healed. Olha, eu fiquei muito feliz que esse querido irmão foi curado. But I'm also sad. Mas eu sempre digo, You know why I'm sad? sabe o que eu digo? Because 20 years he suffered. Porque durante 20 anos ele sofreu. His miracle was ready 20 years ago. O seu milagre já estava pronto há 20 anos atrás. But nobody was here to believe for it. Mas, Nobody was here to take it by faith. olha, mas ninguém pegou ele pela fé. Pegou esse milagre pela fé. Jesus wanted to heal him 20 years ago. Jesus já queria curá-lo 20 anos atrás. The problem was not God only wanted to heal him yesterday. O problema não é Deus queria curá-lo somente ontem. No, Não. I believe in the new covenant. Não, eu acredito na nova aliança. So I came here. Então eu vim aqui And God could use me as a channel to give him a e miracle. Deus só me usou para ser um canal para levar a ele um milagre. But you all should have been the same channels. Mas todos vocês que estão aqui poderiam também ser o mesmo canal. We all need to learn to live by the finished work of the cross. Todos nós precisamos aprender a viver a partir do trabalho consumado da cruz. Now remember, Então lembre-se, a covenant uma aliança is a bond between two people. é um acordo entre duas pessoas, bound, a legal bond. um osso, No, ligas. uma liga, Li- uma ligação Ligação. entre duas pessoas. Obrigado. that defines how they must relate to each other. Que define como nós vamos nos relacionar uns com os outros. So in the Old Testament, Old Covenant, Então, na velha aliança, people had to relate to God through the law. as pessoas tinham que se relacionar com Deus através da lei. In the New Covenant, Mas na nova aliança, there's only one way you're allowed to relate to God. mas há somente uma única maneira que você está autorizado a se relacionar com Deus. And that is through the finished work of Jesus Christ. E essa maneira é através do trabalho consumado de Jesus Cristo. If you relate to God in any other way, Se você se relacionar com Deus em qualquer outra maneira, you will not experience the fullness of the new covenant. você não vai experimentar a completude da nova aliança. So you must not live by the law. Então você precisa deixar de viver pela lei. You have to completely leave this aside. Você precisa deixar esse lado de vida da lei. Now, when I say this, Então, quando eu digo isso, some people get confused algumas pessoas ficam um pouco confusas, because they think this. porque eles pensam assim: Okay, we don't live by the law, então tudo bem, pastor, nós não vivemos pela lei, so I can do anything I want. então significa que eu posso fazer tudo o que eu quero fazer? Sin is no big deal because my sin is already forgiven. Olha, então o pecado não é mais o problema, porque meu pecado já foi perdoado. Past, present and future. Então, passado, presente e futuro foi perdoado. It is true
Isso é verdade. that my sins, past, present, and future, have already been forgiven. É verdade que os meus pecados no passado, presente e futuro já foram perdoados. Because of the perfect sacrifice of Christ. Por causa do perfeito sacrifício de Jesus Cristo. But it is not true Mas não é verdade that sin is not a problem. que pecado não é mais um problema. Because sin is destructive. Porque o pecado é destruidor. Sin has terrible O consequences. pecado tem terríveis consequências. So sin, we have to avoid sin. Então nós temos que evitar o pecado. But here is what we need to learn. Mas existe uma coisa que precisamos aprender. It is not me not sinning that makes me perfect before God. Então não é o fato que eu peco que me faz, que eu deixo de pecar, perdão, que me faz perfeito diante de Deus. I am not perfect whether I sin or not sin. Eu não sou perfeito porque eu peco ou deixo de pecar. I am perfect because of Christ. Eu sou perfeito por causa de Cristo. Every time you try to get anything from God, Todas as vezes que você tenta obter alguma coisa de Deus, by obeying any law, tentando obedecer qualquer lei, you live in the old covenant. você está vivendo da maneira da velha aliança. Now you have a problem. Agora você tem um problema. You have a big problem. Você tem um grande problema. You will never have perfect faith. Você não tem a fé perfeita de Deus. You will always live with condemnation. Você vai viver sempre debaixo de um tipo de condenação. You are never quite sure if you deserve a miracle. Você nunca tem certeza se você merece um milagre. That's the old covenant. Essa maneira de viver é da velha aliança. So you must not live by the law. Então você não pode viver através da lei. But why did God give the law? Mas então, pastor, por que Deus deu a lei? Because the Bible says the law is good. Porque a Bíblia diz que a lei é boa. There are I will give you two reasons Eu vou te dar duas razões why God gave the law. porque Deus deu a lei. First of all, Galatians chapter 3 verse 24. A primeira delas está em Gálatas capítulo 3 e versículo 24. Here the Bible tells us that the law was given to bring us to Christ. Aqui, o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, diz que o Senhor nos deu a lei para nos conduzir a Cristo. Let's read. Vamos ler em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. You see, God gave the law Você vê, Deus mesmo deu a lei and told you, e disse a você: if you want to be right with me, se você quiser estar em linha comigo, correto comigo, you have to obey the law. você tem que obedecer a lei. But nobody can. Mas ninguém conseguiu fazer isso. Not one person was able to obey all of the law. Nenhuma pessoa sequer foi capaz de obedecer toda a lei. So what was the purpose? Então, qual foi o propósito? The purpose was to show you that you need something better than the law. O propósito foi mostrar a cada homem que você precisava de algo maior do que a lei. You need Christ. Você precisava de Cristo. You need to find a way to relate to God that's much better than the law. Então, encontrar um caminho para se relacionar com Deus de uma maneira muito superior do que a lei. So the law was leading us to Christ. Então, a lei estava nos conduzindo a Cristo. It showed us that life under the law is horrible. E a tentativa era nos mostrar que a vida debaixo da lei era terrível. It's bondage and not freedom. Era uma prisão e não uma liberdade. Pastor, Pastor, am I allowed to shock your church? eu estou autorizado a chocar a sua igreja? Ok, Okay, obrigado. obrigado. What many Christians think is freedom is not freedom. O que muitos cristãos pensam ser liberdade, não é liberdade. Let me tell you a true story. Deixa eu lhe contar uma história verdadeira. It was
approximately 25 years ago. Aproximadamente 25 anos atrás. I was pastor in Austria. Eu era pastor em Áustria. We planted a church. Nós plantamos a igreja. God did incredible O things. Senhor fez coisas incríveis ali. In a few weeks, Em poucas semanas, about 30 people got saved. olha, em poucas semanas, 30 pessoas foram salvas. For Europe, that's revival. Isso para o contexto europeu é um avivamento. But all of these people who got saved, Então todas essas pessoas foram salvas. they were drug addicts, alcoholics, Eles eram pessoas viciadas em drogas, viciadas em álcool. drug dealers, Eles eram traficantes. lived in sexual addictions. Eles viviam em pecados sexuais. Every one of them was instantly delivered. Cada um deles foi instantaneamente liberto. There was one man, E havia um homem, he was addicted to heroin for 10 years. ele era viciado em heroína por 10 anos. We lived in a small town with 32,000 people. Nós vivíamos em uma pequena cidade de 32 mil habitantes. Everybody knew him in the town. Então todo mundo conhecia aquele homem na cidade. 10 times he was in the clinic for withdrawal. Por 10 vezes ele foi internado em uma clínica para tratamento. The longest he was ever free from heroin was 2 weeks. E o máximo que ele conseguiu ficar livre da heroína foi por 2 semanas. I found him on the street. E eu achei aquele homem nas ruas. I took him to my house. Eu peguei aquele homem e levei para minha casa. I showed the gospel to him. E eu compartilhei o evangelho para He ele. gave his life to Jesus. E ele entregou a sua vida a Jesus. I said, you don't need heroin anymore. E eu falei para ele, você não precisa mais de heroína. I showed him the power of the cross. E eu mostrei para ele o poder da cruz. We had a doctor in our church. E nós tínhamos também ali um médico na nossa igreja. The doctor said, E o médico me disse, Reinhard, Ryan, you cannot take the heroin away. você não pode tirar a heroína de uma vez. He will die. Ele vai morrer. 10 years of heroin addiction, he will die. Por 10 anos ele foi viciado em heroína. Se você tira de uma vez, ele vai morrer. His body cannot cope with the withdrawals. O corpo dele não pode ficar sem essas drogas. He said, you have to do it slowly. Você tem que fazer isso devagar. I said, that's not the power of the cross. Então eu falei para ele, esse não é o poder da cruz. He said, at least let me be with him when you do this. Então, pastor, pelo menos o médico disse, deixa eu ficar com ele enquanto o Senhor faz isso. The doctor was with him for 24 hours. Então o médico ficou com ele durante as próximas 24 horas. 24 hours. 24 horas. And the doctor was shocked and testified that he's free from heroin. E o médico ficou assustado, porque testificou que ele estava livre da heroína. Even the newspaper wrote about this. The newspaper wrote about this. Mesmo os jornais da cidade escreveram sobre esse fato. So these people brought all of their crazy friends to my house. Então, todas essas pessoas ficaram muito amigos da minha casa. One Sunday I go to church, Então, um domingo eu fui à igreja. and a very big, tall guy comes to me. Então, um homem muito grande e forte se aproximou de mim. And he was very rough man, very kind of hard man. E ele era um homem muito grandão, muito durão. He said, are you the pastor here? E ele falou, você é o pastor aqui? I said, yes. E eu falei, sim. He said, deliver me from alcoholism. E ele falou assim, me livra agora do alcoolismo. You delivered my friends from drugs. Você libertou o meu amigo das drogas. I said, what, me? E eu falei, eu? He said, yes. E então falou, sim. I said, Jesus does that. Jesus é que fez aquilo. I said, the meeting starts. Então o culto começou. I said, don't worry, before the meeting is over, you will be free. Não fica preocupado. Mesmo antes do culto começar, você vai terminar, você vai ser livre. Listen, Ouça. for more than 10 years, he was an alcoholic. Por mais de 10 anos o homem era viciado em álcool. He lost his driver's license. The police took it away 3 times. Ele perdeu a sua carteira de habilitação porque a polícia tirou dele por 3 vezes. He worked during the night. Ele trabalhava durante a noite. When he left work in the morning, Então, quando ele deixava o trabalho pela manhã, every day, todos os dias, he took 2 liters of wine, ele pegava 2 litros de vinho drank the whole 2 liters, e bebia de uma vez só os 2 litros and slept somewhere on the park e dormia lá em qualquer lugar no parque, because he was so drunk. porque ele estava muito bêbado. 7 days a week, that was his life. 7 dias por semana, esse era o estilo de vida dele. When he woke up, he drank more. Então, quando ele acordava, ele bebia mais.
So he said to me, Então ele me disse: deliver me from alcoholism. me livra do alcoolismo. So in the middle of the worship, Então no meio da adoração, I got up and I walked over to this big guy. então eu saí e fui na direção daquele sujeito grande. And I said, come here. E eu falei: vem aqui. And I prayed for him. Eu orei por ele And here is what happened. e isso foi o que aconteceu. Never seen anything like this. Nunca vi isso na minha vida. His whole body began to shake. O corpo dele inteiro começou a tremer. But he was completely stiff, like a board. Mas ele estava completamente assim, reto como um poste. He could not move any part of his body. Ele não poderia mover nenhuma parte do seu corpo. But the whole body was going up and down, like this. Mas todo o corpo, apesar de rígido, fazia para cima e para baixo, para cima e para baixo, assim. You couldn't do this because if you don't bend your knees? Você não pode fazer isso. Como você vai fazer isso se você não dobrar os joelhos? But it was the power of the Holy Spirit. Mas era o poder do Espírito Santo sacudindo ele. After about 15 minutes, Depois de 15 minutos, this stopped. ele parou. He said, "What did you do to me?" E ele falou: o que você fez comigo? I said, "I delivered you from alcoholism." Eu libertei você do alcoolismo. He said, "Oh, okay." Ele falou: tudo bem. After the meeting, Depois do culto, I said to him, eu falei com ele. he gave his life to Jesus. Ele entregou sua vida a Jesus. And I said, "Do you want to go and have dinner with us E eu convidei: você quer ir ter um jantar comigo? at a restaurant?" Num restaurante? So he did. Então ele aceitou o convite. Now, in Austria, it's very common for Christians to drink alcohol. E no meu país, na Áustria, é muito comum para os cristãos tomar bebida alcoólica. Not to get drunk. É claro, não para ficar bêbado. I've never seen a drunk Christian in my country. Eu nunca vi um cristão bêbado no meu país. But every Christian drinks. Mas eu já vi cristãos beberem. So we had dinner. Então nós tivemos um jantar. And I said to him, Eu falei para ele: "You want to drink some alcohol with your dinner?" você quer tomar alguma bebida aqui alcoólica no jantar? He said to me, E ele falou comigo: "Reinhard, Reinhard, do you know me?" você me conhece? I said, "No." Não. He said, "I've been an alcoholic for more than 10 years." Ele falou: eu tenho sido alcoólatra por mais de 10 anos. He said, "I cannot drink only one glass of Eu wine." não posso jamais beber nem um pouquinho de bebida alcoólica. He said, "I cannot drink one glass of beer. Eu não posso beber nem um copinho de cerveja. I can only get drunk." Se aí eu vou ficar bêbado mesmo. I said, "That's the law, that's not freedom." Isso é a lei, não é a liberdade. I said, Jesus delivered you. Jesus libertou você. If you want to, you never have to drink. Se você quiser, você nunca mais vai beber. But if you want to, Mas se você quiser, you can drink one glass and never more. você pode beber só um copo e nada mais. That's shocking, huh? Isso é chocante, é ou não é? Do you know what he did? Sabe o que ele fez? He said, "I would like a beer with my meal." Ele falou: eu vou querer uma cerveja com a minha refeição. So I ordered him a beer. Então eu pedi para ele uma cerveja. He drank one beer. E ele bebeu uma cerveja. He said, "I don't want any more. E ele falou: eu não quero mais. I don't want any more." Eu não quero mais. That's freedom. Isso é liberdade. That's freedom of the new covenant. Isso é a liberdade da nova aliança. That was 25 years ago. 25 anos atrás. He's still my friend today. E ele continua meu amigo até o dia de hoje. I was just with him a few weeks ago, Eu- a few months ago. Eu estava com ele poucos meses atrás. He's married, Ele é casado, has a wonderful family, ele tem uma família maravilhosa and has never again been in bondage to alcohol. e nunca mais ele se envolveu com alcoolismo. But he drinks a glass of wine with his dinner. Mas ele bebe um copo de vinho lá na sua refeição. That's freedom. Isso é liberdade. See, the law always brings bondage, Veja, a lei sempre quer aprisionar. but the new covenant sets us completely free. Ah, mas a nova aliança nos torna completamente livres. So that we don't have to be in bondage to sin anymore. Então nós não precisamos ficar mais em função do pecado. As long as you live by the law, Assim como você vive pela lei, you will be in bondage. você vai ficar em prisão. I must not sin. Ah, eu não posso jamais pecar. If that's your attitude, you will always sin. Se essa é a sua atitude, seu pensamento, você sempre vai pecar. Do you know Christians don't have to sin?
Sabe, cristãos não precisam pecar. I wrote a very powerful book about freedom from sin. Olha, eu escrevi um livro muito poderoso a respeito do pecado. Unfortunately, I don't have one here. Infelizmente eu não o tenho aqui comigo. But Christians don't have to sin. Mas os crentes, os cristãos não precisam pecar. If you understand the new covenant, you will be free from sin. Se você realmente compreender a nova aliança, você será livre do pecado. But if you relate to God with the law, Mas se você relaciona com Deus baseado na lei, you will always be in bondage. você sempre estará em prisão. We don't live by the law. Você não precisa viver pela lei. The law was given to bring us to Christ. A lei foi nos dada para nos conduzir a Cristo, To show us how terrible it is to live by the law. para nos mostrar quão terrível é uma vida vivida debaixo da lei. Now we come to Christ. Agora nós viemos para Cristo. And He sets our hearts free from the bondage of sin. Então Ele nos libertou o nosso coração da prisão do pecado. You know what is very sad for me? Sabe uma coisa muito triste para mim? Many Christians come from the slavery of sin to the slavery of religion when they come to the church. Muitos cristãos vêm da escravidão do pecado para a escravidão da religião quando eles ingressam na igreja. Very sad. É muito triste isso. They fill their lives with many other laws. Ele enche a vida dele com muitas outras leis, Now they never have any freedom. que eles nunca têm liberdade para nada. The second reason why God gave the law A segunda razão pela qual Deus deu a lei is to regulate the life of the people. é para regulamentar a vida das pessoas. Because God said, Porque Deus disse: you can't kill your neighbor. você não pode matar seu vizinho. You can't do this and that and the other. Você não pode fazer isto, aquilo ou aquilo outro. The law regulated every part of the life of the people of God. Então a lei serviu para controlar o relacionamento da vida das pessoas de Deus. Why did God have to do that? Por que Deus teve que fazer isso? Not because of God, Não por causa dele mesmo, but because of man. mas por causa dos homens. Remember, the problem was never God, the problem was always man. Lembre-se, o problema nunca é Deus, o problema está sempre no homem. Because man had a wicked heart. Porque o homem tem um coração fraco, Bad. mau, coração maligno. Man did not have a heart of love. O homem jamais por si mesmo tem um coração de amor. That's why God had to regulate how they live. Então, por essa razão, Deus precisou regulamentar a vida entre But os we are homens. new creations. Mas você agora é nova criatura. We don't need any law anymore. Nós não precisamos mais de nenhum tipo de lei, Especially especialmente try to get righteous through the law. para tentar ser justo através da lei. Never do that. Nunca faça isso. Never think because you've been a good person, now God will do something for you. Nunca pense porque agora você é uma boa pessoa, Deus vai fazer boas coisas para você. Let me ask you a very honest question. Olha, deixa eu perguntar a você outra questão. If you get up at 5 o'clock in the morning Se você acorda às 5 da manhã and if you pray for 3 hours, e você então a partir desta hora ora por 3 horas then you read your Bible for 2 hours, e você ora e lê a sua Bíblia por 2 horas and then you worship God for 2 more hours. e você adora a Deus por 2 horas mais, Be honest. seja honesto. Now you feel that you deserve your prayers answered. Porque você fez tudo isso, você sente agora que terá resposta às suas orações? Right? Sim ou não? Listen. Ouça. God does not answer your prayer because of what you do. Deus não responde às suas orações por causa das coisas que você faz. God answers your prayer because of what Jesus did. Deus responde às suas orações por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Did you see yesterday how I prayed for the people? Você viu ontem como que eu orei aqui pelas pessoas? Very simple. Muito simples. I prayed for a lady yesterday with a leg. Is she here? Eu orei por uma senhora ontem a respeito da perna. Ela With está a aqui? ankle. Is that lady here? Essa senhora está aqui, da perna, Not aqui? do sapato. Ah, tá. Ela foi para a banheira. Ok. Aquela senhora lá. No, not her. A young lady. Não, é uma She outra. came with the crutches. Ela veio com uma muleta, uma bengala. Não, tá bom. Ela Pode está deixar, pode aqui? deixar, pode deixar. Tá bom, tudo bem, pode Jesus deixar. healed her ankle yesterday. O Senhor curou
O joelho dela? Não, o tornozelo. O tornozelo dela, ontem. Listen, people. Ouça, meu povo. When I pray for the sick, Quando eu oro a respeito da enfermidade, I don't have any faith in intensity. eu não tenho nenhuma fé na intensidade da oração. Então, mais uma que Deus curou, mas foi uma outra também. Venha para cá. Venha para cá, venha para cá. Fala. Eu mandei para o grupo. Há mais de 5 anos eu não ando de salto alto. E ontem eu fiz 3 anos de casada. Eu casei aqui. Eu entrei dentro da igreja, como eu estava de longo, ninguém reparou não. Mas eu andei assim, de salto. Entendeu? Porque eu não conseguia andar de salto. Aí ontem o Senhor falou a respeito do ombro. E eu falei assim, mas Senhor, por que o Senhor sempre fala de outra coisa, de outro membro, mas não fala do meu pé? Porque eu sempre tenho a intenção assim, quando eu estivesse aqui, que o pastor fala assim, foi o pé, olha o pé. Eu pensava que ia falar para mim. Aí ontem eu estava sentada ali, o Senhor começou a falar, aí eu peguei e falei assim, mas Senhor, o Senhor vai falar do ombro e o meu pé. Eu não mexia, não. Meu pé eu não fazia isso, não. Olha, isso. Eu não fazia. Aí, de repente, eu comecei a mexer ali. Eu falei, gente, eu não acredito, não. Mas eu acho que estou curada. Mas, ainda assim, acordei 3 vezes à noite, achando que não era verdade. Aí eu falei assim, eu tenho que passar pelo test drive. É andar de salto. Aleluia. Hoje de manhã, com sinceridade, hoje eu estou muito alegre. Hoje de manhã, eu fiquei em dúvida de colocar o salto. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu colocar. Eu coloquei. Com sinceridade, gente, eu comecei a correr dentro de casa com salto. Eu acreditei. Verdade. Eu acreditei que eu iria morrer, porque um dia eu vou morrer mesmo. Mas sem andar de salto mais. Agora não, pode me convidar para casamento, para ser madrinha, porque eu posso entrar de salto, entendeu? Mas, maravilha. Deus foi maravilhoso ontem na minha vida. Amém. Amém. Friends, listen. Amigos, ouçam. Once you understand the new covenant, the stress goes. Quando você entende verdadeiramente a nova aliança, a vida estressante vai embora. Because God doesn't relate to you because of what you do. Porque não se relaciona mais com o fato do seu comportamento, aquilo que você faz. But because of what Jesus did. Mas por conta daquilo que Jesus fez na cruz. As long as you relate to God through the law. Então, assim como você se relaciona com Deus através da lei, any law, qualquer lei, read the Bible, do tipo ler a Bíblia, pray, do tipo orar, fast, do tipo jejuar, you live in the old covenant. você está vivendo na velha aliança. There is no victory in the old E covenant. não há vitória na nova aliança. So you need to reject living by the law. Então você precisa rejeitar esse estilo de vida pela lei. You are not right before God because you do anything right. Você não é justo diante de Deus porque você faz alguma coisa justa. You are right because Jesus did everything right. Você é justo diante de Deus porque Jesus cumpriu a justiça. And He gave you His righteousness. E Ele deu a você a justiça dele. So now every morning when you wake up, you're already righteous. Então agora você, quando acorda, já é justo. Because of what Jesus did. Porque aquilo que Jesus fez. Aleluia. You know, listen. Ouça. I started to build orphanages 2 years ago. Eu comecei a construir orfanatos 2 anos atrás. In 2 years. Em 2 anos. Without asking any person for 1 penny. Sem pedir absolutamente a ninguém, nem um único centavo. God gave me 1 million reais. O Senhor me deu de oferta R$1 milhão. 1 million. R$1 milhão. I bought 3 houses without debt. Eu comprei 3 casas para os orfanatos. I never sweat or get intense before God. Eu nunca tive que suar para isso ou ser intenso diante de Deus para isso. Because I don't live by the law. Porque eu não vivo mais pela lei. When I stand before God, Quando eu me coloco diante de Deus, God sees Jesus. o Senhor vê Jesus em Because mim. I am in Christ. Porque eu estou em Cristo. So let me ask you a question. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Imagine, Imagine, Jesus says to the Father, Jesus então fala para o Pai: Father, I would like an orphanage. Pai, eu gostaria de ter um orfanato. Please
Por favor. What do you think the Father is O saying? que você acha que o Pai vai dizer para Jesus? No, Não. of course not. Claro que ele não vai dizer He isso. says, how many do you want? Ele vai dizer, quantos orfanatos você quer, filho? 10, 100. 100 orfanatos. Father says, okay. E o Senhor vai dizer para Jesus, tudo When bem. when I stand before God, it's exactly like Jesus would stand before God. Então, quando eu me coloco diante de Deus, é exatamente como se Jesus se colocasse diante de Deus. Because I'm in the new covenant. Porque eu estou na nova God aliança. only relates to me through Christ. Então, Deus se relaciona comigo através de Cristo. So my faith is very simple. Então, a minha fé é muito simples. I believe in the finished work of the cross. Eu creio no trabalho consumado da cruz. It's finished. É simples, acabou. I don't relate to God because of the law. Eu não me relaciono com Deus por conta da lei. I was in America. Eu estava na América, Very small church. numa igreja muito pequena, About 30 people. aproximadamente 30 pessoas, In a little village. e numa vila pequena. But the pastor is a very good friend of mine. E o pastor é um grande amigo meu. He's more than 70 years old. Ele tem mais de 70 anos But de he idade. said to me, Então ele falou comigo, Reinhard, Reinhard, you are my friend. você é meu amigo. Please, can you preach at my church? Por favor, você pode vir e pregar na minha igreja? I know you're very busy, but you're my friend. Eu sei que você é muito ocupado, mas você é meu amigo. I said, okay. Eu falei, tudo bem. We've been friends for about 20 years. Nós somos amigos por mais de 20 anos. So I was preaching at the church. Então eu estava pregando na igreja dele. Friday, Saturday, Sunday. Então, sexta, sábado e domingo. And I was doing a seminary about the new covenant. Então, no domingo eu estava falando a respeito da nova aliança. That was a few years ago. Isso foi alguns anos atrás. So I started with a question. Então, eu comecei fazendo uma pergunta. I said, how many of you believe that we still have to live by the 10 commandments? Eu fiz a pergunta à igreja. Quantos de vocês que estão aqui que ainda acreditam que nós precisamos viver pelos 10 mandamentos? Everybody raised their hands. Todo mundo na igreja levantou a mão. I said, I don't. E eu falei, eu não acredito. So one of the guys in the church. Então, das pessoas, dos irmãos da igreja. Now remember, we've been friends for very years, so I'm very free with them. Lembra-se que nós somos amigos há muitos anos, então uma igreja que eu tenho liberdade. He said to me, Reinhard, E ele falou comigo, Reinhard, but we have to pay the 10 commandments. mas nós temos que obedecer os 10 mandamentos. This was in the middle of preaching. Olha, isso foi no meio da pregação. I said to him, but I don't. E eu falei então para ele, mas eu não. But he said, but we have to. Mas ele então me respondeu, nós temos sim. So I said to him, Então eu falei para ele, tell me the 4th commandment. me conta agora o 4º mandamento. He said, Ele falou, and he grabbed his Bible to try to find it. então ele foi na Bíblia dele tentar achar o 4º mandamento. I said, no, that's cheating. Eu falei, não, isso não vale. Close your Bible. Fecha sua Bíblia. Tell me the 4th commandment. Me fala de cor o 4º mandamento. He didn't know it. E ele nem sabia o 4º mandamento. I said, Eu falei, the 4th commandment says, you shall keep the Sabbath. o 4º mandamento diz, você deve guardar o sábado. That day happened to be Saturday. Aquele dia, por sinal, era sábado. I said, did you cook yourself food today? Você hoje fez comida na sua casa? E ele fez assim. I said, did you ever go shopping on the Saturday? Você, por um acaso, comprou alguma coisa no sábado? Sim. Did you ever work on a Saturday? Você, por um acaso, trabalhou no sábado? I said to him, you sinner. Você é pecador? Eu falei para ele, você é pecador? I said, you broke the 4th commandment. Eu falei para ele, você quebrou o 4º mandamento. So you are a sinner. Então você é um pecador. Because you told me you have to obey the 10 commandments. Porque você mesmo me disse que nós temos que obedecer os 10 mandamentos. But he didn't like that. Mas ele nem sabia disso. He didn't like that. Sorry. He did not like Ele não it. tinha luz disso. Because he was too religious in his thinking. Porque ele estava muito religioso no seu pensamento. My wife happened to sit next to him. A minha esposa estava sentada ao lado dele He naquele dia. turned to my wife. Então ele virou para minha He esposa said, Debbie, e falou, Debbie, does Reinhard also not live by the commandment, you shall not commit adultery? ele virou para a esposa dele e falou assim, Debbie, que é a esposa dele, né? O Reinhard, então, se não precisa obedecer os 10 mandamentos, ele então pode cometer adultério? No, he didn't say, Kenny.
I will tell you exactly what he said. Vamos de novo. Vamos de novo. Does Reinhard also not live by the commandment, you shall not commit adultery? Ok. He did not say, can he commit adultery? Ele pode. Não, Não ele foi não uma falou pergunta. isso. Não, ele não perguntou. Ele falou, então, Debbie, Reinhard ainda não vive Pelos mandamentos. pelo mandamento, você não pode cometer adultério. Isso. A minha esposa respondeu, não. Não. I was shocked. Eu fiquei chocado. Suddenly there was a conversation between him and my wife. Então, de repente, tinha uma conversação entre ele e a esposa. My wife said, Ele é minha esposa. he does not live by the commandment, you shall not commit adultery. Ele não vive debaixo do mandamento dizendo não adulterarás. I didn't know what to say. Então eu não sabia então o que dizer naquele momento. I thought everybody thinks that I live in adultery. Então naquele momento eu imaginei que toda a igreja iria pensar que eu estava vivendo em adultério. And my wife smiles. E a minha esposa sorria. No. Não, ele I não. thought, what is she saying? E eu pensei, o que essa mulher está falando, meu Deus? She just smiled. E ela só ficava sorrindo. And then for 20 seconds there was silence. E durante 20 segundos a congregação ficou em silêncio. These 20 seconds looked like an eternity. E aqueles 20 segundos pareceram uma eternidade. Then my wife added, Então a minha esposa acrescentou: he just loves me. Ele somente me ama. Suddenly I said, De repente eu disse: open your Bibles to Romans chapter 13 verse 8. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 8. Says what? Diz o quê? We love one another, for love is the fulfillment of the whole law. We love one another Nós amamos uns aos outros because love fulfills the whole law. porque o amor cumpre é o cumprimento de toda a lei. I said, Então eu disse: I don't live by the law, eu não vivo pela lei don't commit adultery. de não cometer adultério. I only live by one law, Eu vivo somente por uma lei, the law of the new covenant, a lei da nova aliança, love. a lei do amor. That's it. Aleluia. É isso. I love my wife. Eu amo a minha esposa, I don't want to commit adultery. então jamais eu quero cometer adultério. I love you. Eu amo você, I don't want to steal your money. eu não quero roubar o seu dinheiro. So nobody has to tell me don't steal. Então ninguém precisa me dizer não roubarás. I don't need any commandments. Eu não preciso desse tipo de mandamento. Jesus said, Jesus disse: I give you a new commandment, eu dou a vocês um novo mandamento, that you love one another. que vocês amem uns aos outros. The new covenant is a covenant of love. A nova aliança é uma aliança de amor. We love. Nós amamos. But listen carefully. Mas ouça com muito cuidado. You can even take this with the lenses of the old covenant. Você pode pegar isso que eu acabei de dizer com as lentes da velha aliança. What did Jesus say is the most important law? O que Jesus disse que é a lei mais importante? You should love the Lord your God from all your heart, from all your mind, from all your strength. Que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, toda a sua mente. And you should love your neighbor as yourself. E você deve amar o seu vizinho como você, o seu irmão como você mesmo. Let's apply this with the new covenant. Let's apply this from the new covenant. Vamos pegar isso agora à luz da nova aliança. How does this apply for us in the new covenant? Como que isso funciona para nós agora na nova aliança? Well, first of all, just because you love does not mean you're righteous before God. Primeiramente, não é só pelo fato que você ama que te faz justo diante de Deus. Because only Jesus made you righteous. Porque somente Jesus torna você justo. Now you see, here is what I want you to understand. Então, aqui é o que eu quero que você entenda. The old covenant says, A velha aliança diz: love amor, and you will be blessed. ame e você será abençoado. That's not the new covenant. Isso não é a nova aliança. What does the new covenant O say? que a nova aliança diz? 1 John 4 verse 19. 1 João capítulo 4, verso 19. We love because he first loved us. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
You see, in the new covenant, Sabe, na velha aliança, In the new covenant. na nova aliança, the love of God conquers your heart. o amor de Deus conquista o seu coração. Now it's easy to love everybody. Então, agora é fácil amar as pessoas. John said, "This is love. O apóstolo João diz: este é o amor. Not that we loved God, Não que nós amamos a Deus, but that He loved us. mas que Ele nos amou. And He sent His Son E Ele mandou o seu Filho to be appropriation for our sins. para ser uma apropriação pelos nossos pecados. In the new covenant, everything changed. Na nova aliança, tudo mudou. Everything. Tudo mudou. Listen, Ouça. if you can grasp this in your heart, Se você conseguir colocar isso no seu coração, your life will never be the same. a sua vida nunca mais será a mesma. In the old covenant, Na velha aliança, you act and God responds. você agia e aí Deus respondia. That's the old covenant. É assim que funcionava a velha aliança. You pray and then God responds. Você orava e então depois Deus respondia. That's the old covenant. Velha aliança. The new covenant is like this. A nova aliança funciona assim. God already acted, Deus já realizou. and now we respond. E então agora nós respondemos. See, in the new covenant, everything I do is a response to the finished work of the Na cross. nova aliança, tudo o que eu faço é uma resposta àquilo que já foi feito na cruz. Everything I do. Então o que eu tenho que fazer? Everything that I do is a response. Tudo o que eu tenho que fazer é responder. Just responds to the finished work of the cross. Simplesmente responda ao trabalho consumado da cruz. That's, if you understand this, Se você entender isso, that you don't try to do things to get God to do something for you. e você não tentar mais fazer coisas para que Deus faça coisas para você, God said this to me o Senhor falou isso comigo. all day long. Durante todo o dia, My children are trying to convince me os meus filhos tentam me convencer to give them so many things. que dar para eles tantas coisas. But all day long, Mas durante todo o dia, I am trying to convince my eu children estou tentando convencer os meus filhos that I already have given them everything. que eu já dei para eles todas as coisas. Do you see the difference? Você consegue ver a diferença? If I believe that I have everything in Christ, Que se eu creio que eu já tenho tudo o que eu preciso em Cristo, what I need to do, I need to take it by faith. a única coisa que eu preciso fazer então é apropriar daquilo pela fé. I don't need to convince God of anything. Eu não preciso convencer a Deus de me dar algo. I don't need to convince God to heal me. Eu não preciso convencer a Deus de me curar. I need to take my healing by faith. Eu simplesmente vou e pego a minha cura pela fé. I don't need to convince God to save me. Eu não preciso convencer a Deus de me salvar. I just have to believe in my salvation by faith. Eu preciso só crer na minha salvação pela fé. I don't have to convince God to provide for me. Eu não preciso convencer a Deus de prover alguma coisa para I mim. just have to take my provision by faith. Então eu vou lá e pego a minha provisão pela fé. Today I was with Pastor Jose Carlos, Hoje eu estive com o pastor José Carlos. and he took me to the house of recuperation, E ele me levou até a casa de recuperação. and he said something E ele falou algo. that I'm not sure if he really knew what he said. Eu não estou bem certo se ele realmente sabe o que ele disse. But when he said these words, Mas quando ele disse essas palavras, they touched me in my spirit very deeply, o meu espírito ficou tocado profundamente. because he prophesied to himself, I think without knowing it. Porque ele profetizou sobre ele mesmo, sem saber disso. He showed me everything that God gave him because of faith. Ele me mostrou tudo que Deus tem dado a ele pela fé. Then he said, E então ele disse: imagine imagine, if all this I got with the old covenant se tudo isso eu consegui na velha aliança, by faith, pela fé, how much more in the new covenant? imagine agora muito mais na nova aliança. You prophesy to yourself Você profetizou sobre você mesmo, pastor, because you watch porque você via when you truly live by the new covenant. que você verdadeiramente viver debaixo da nova aliança, There are no more limits. não haverá mais limites. There are no financial limitations. Não haverá limites financeiros. There are no limitations for miracles. Não haverá limites para milagres. There are no more limitations for you. Não haverá mais limites para você.
if you live truly by the new Se covenant. você genuinamente viver debaixo da nova aliança. So we must completely reject living by the law and relating to God that way. Então nós precisamos rejeitar completamente viver esse tipo de vida debaixo da escravidão da lei. So here is a question. Temos uma questão. Was the old covenant good enough? Será que a velha aliança era boa o suficiente? No, Não. it was not good enough. Ela não era boa o suficiente. Not because of God, Não por causa de Deus, because of man. mas por conta do homem. Because man is not good enough. Porque o homem não era bom o suficiente. You know, one of the greatest revelations God ever gave me Sabe, uma das grandes revelações que Deus me deu was this revelation. foi essa revelação. Reinhard, Reinhard, I don't love you because you are good. eu não amo você porque você é bom. I love you because I'm good. Eu amo você porque eu sou bom. I'm always good, Eu sempre sou bom. so I always love you. Então eu sempre amo você. Combinado. Tudo combinado. I'm in peace. Eu I'm in peace. estou em paz. He loves me because he's good. Ele me ama porque ele é bom. And he's better than I can imagine. Então isso é muito melhor do que eu jamais pude imaginar. So he will always love me. Então ele sempre me ama. No matter what I do, he will love me the same. Não importa aquilo que eu faça, ele me ama do mesmo nível. He always did love man perfectly. Ele sempre ama o homem perfeitamente. But man always messed up. Mas o homem sempre se perde. Man always did everything wrong. O homem sempre faz as coisas da maneira errada. And the law showed how impossible it is for man to get right with God. E a lei simplesmente mostra como esse tipo de vida não pode agradar a Deus. So the old covenant did not work. Então, a velha aliança, meus irmãos, não funcionou. You have to reject it with everything inside of you. Você precisa rejeitar isso tudo dentro de você. And I will show you tomorrow E eu vou mostrar a você amanhã how much old covenant is still in your thinking. como que a velha aliança continua ainda nos seus pensamentos. And tomorrow we are going to change all this. E amanhã nós vamos mudar tudo isso velho. Look at Hebrews chapter 7 verse 22. Então, olhe por favor no livro de Hebreus, no capítulo 7 e no versículo 22. Here the Bible says that by so much more Jesus became the surety or the guarantee of the better covenant. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. So here is the question. Então aqui cabe uma questão. This word here means the guarantee of the better covenant. Essa palavra aqui diz a garantia de uma aliança superior. I have a question for you. Então eu tenho uma pergunta para você. Who is the guarantee of the new covenant? Quem é a garantia da nova aliança? Jesus or you? Jesus ou você? Look, Olhe, Jesus is the one who is the guarantee. Jesus é aquele que é a garantia. The word fiador in the original means guarantee. A palavra fiador no original grego significa garantia. So the guarantee of this new covenant is not you, it's Jesus. Então a garantia da nova aliança não é você, e sim Jesus. Let me shock you again. Deixa eu chocar você novamente. You can do everything wrong, Você pode fazer tudo errado, but if you believe right, mas se você crer corretamente, you will always have victory and see miracles. você sempre terá uma vida de vitória e verá milagres. Always. Sempre. You are not the guarantee of this covenant. Você não é a garantia desta nova aliança. In the old covenant, you were the guarantee. Na velha aliança, sim, você era a garantia. You had to do everything right. Você tinha que fazer tudo muito correto. That's why it didn't work. E é por isso que não funcionou. God said, Então Deus disse: let me make something better. deixa eu fazer algo melhor. Let me make something that doesn't depend on you anymore. Deixa eu fazer algo que não depende mais de você. Let me take my son Jesus. Deixa eu pegar o meu filho Jesus. I make him the guarantee of this better covenant. E eu farei dele, de Jesus, a garantia dessa aliança superior. And Jesus will never fail. E Jesus nunca falhou. Never will Jesus fail. Nunca, nunca, nunca falhou nem falhará.
So the new covenant is so perfect Então a nova aliança é tão perfeita, because it depends on Jesus, not on you. porque depende simplesmente de Jesus e não de nós. Look at Hebrews chapter 8, verse 6. Olhe em Hebreus capítulo 8 e versículo 6. Que bom, eles sempre colocam aqui. Muito obrigado, perfeito. Obrigado. Look at Hebreus 8, versículo 6. Hebreus 8, versículo 6. We have obtained a more excellent ministry inasmuch as he is also the mediator of a better covenant, established on better promises. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Now listen carefully. Então, ouça com cuidado. The Bible says that the new covenant has better promises. A palavra de Deus diz que a nova aliança tem promessas superiores. What are these better promises? Quais seriam essas promessas melhores ou Let me superiores? quickly give you something. Deixa eu dar rapidamente algumas para você. Agora eu vou falar muitos versículos de Bíblia. Você está pronta? Aí em cima, tá pronto Tá. para muitos versículos. Tá bom, tá bom. In the old covenant, Na velha aliança, sins were only covered, never taken away. os pecados eram sempre cobertos e nunca removidos. Hebrews chapter 10, verse 4. Hebreus capítulo 10, versículo 4. It tells us that the blood of bulls and goats cannot take away the sins. Hebreus capítulo 10 e versículo 4. O sangue de bodes e de bois não podem remover os pecados. There we are. It cannot take it away. Não pode remover os pecados. That's the old covenant. Isso é a velha aliança. What's the promise of the new covenant? Qual é a promessa da nova aliança a respeito disso? Hebreus 8, versículo 12. Hebreus 8, versículo 12. Here is the promise of the new covenant. Essa é a promessa da nova aliança. I will remember their sins no... Já está aqui. Já está aqui. I will remember their sins no more. Eu não, dos seus pecados não me lembrarei mais. I will remember their sins no more. Eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Why? Por quê? Because in the new covenant they are taken away. Porque na nova aliança os pecados não foram cobertos, eles foram removidos. I was 12 years old Eu tinha 12 anos de idade. and I was a very bad boy in school. E eu era um garoto muito malvado na escola. Very bad. Muito malvado. Though the teachers called my father. Então os professores chamaram os meus pais. I did something really, really bad. Eu fiz uma coisa muito ruim na escola. So my father disciplined me. Então o meu pai me disciplinou. It was the 31st of December. Então era 1º de dezembro. 31st. 31. 31 de dezembro. The last day of the year. Último dia do ano. And our church always spent the whole night until about 3 o'clock in the morning together. Então, naquela ocasião, a igreja sempre passava o dia 31 junto até o 1º, até umas 3 da manhã, juntos. I loved that Eu amava muito aquilo. because I could stay up the whole night. Então, porque eu podia ficar acordado a noite inteira. But that day, my father said to me, Mas aquela noite específica, meu pai falou comigo. because you've been such a bad boy, Porque você foi um garoto malvado. you're going to bed today at 8 o'clock. Você vai para a cama hoje às 8 da noite. You cannot stay up with all of us the whole night. Você não vai ficar conosco durante toda a noite. The building of the church was in our house where we lived. Então, o prédio da igreja era onde nós vivíamos. Nós vivíamos numa casa pastoral no prédio da igreja. I was laying in my bed at 8 o'clock when the meeting began. Então, eu estava já na cama às 8 da noite quando o culto começou. And I felt so guilty. E eu me senti muito culpado. I felt full of shame. Eu me senti muito envergonhado. And I said, Então eu disse: God forgive me. Deus, me perdoa. God forgive me. Me perdoa. I'm so sorry I was so bad to the teacher. Eu sinto muito, Senhor, que eu fui malvado com a professora. 12 years old. 12 anos. And God spoke to me. E Deus falou comigo. He spoke to me so clear I could hear his voice. Ele falou comigo tão claramente que eu pude ouvir a sua voz. He said, what are you sorry for? Ele falou assim: por que você está dizendo eu sinto muito? I said, you know, God, what I did to the teacher? Porque, Senhor, aquilo que eu fiz com a professora. And God said, what did you do? E então Deus falou: o que é que você fez? I said, you know, God, this and this and this. Então, Senhor, o Senhor sabe, eu fiz isso e aquilo. God said, I don't remember. Deus falou comigo: eu não me lembro. I don't remember. Eu não me lembro. Who is the accuser of the brethren? Quem é o acusador dos nossos irmãos? The devil. Quem? Diabo. God does not remember your sin. Deus não se lembra dos seus pecados. That's
the new covenant. Isso é a nova aliança. That's the better promise. Essa é a promessa superior. In the old covenant, this did not exist. Na velha aliança, isso não existia. Do you know, one of the great hindrances to strong faith, Sabe, um dos grandes heróis da fé, hindrances, what hinders the faith? que é isso? Hinders, you know what stops? O que bloqueia a fé, bloqueia. Um dos grandes bloqueadores de fé Is because you are not sure whether God still remembers your sins or not. é porque você não está tão seguro se Deus lembra ou não dos seus pecados. If you would come before God, Se você se chega diante de Deus and if you would be absolutely sure e você tem absoluta segurança that when God looks at you, de que Deus olha para você He doesn't remember any wrong thing that you have ever done in your whole life. e não fica lembrando você de nenhuma coisa errada que você fez durante toda a sua You vida, know how you would stand before God? sabe como é que você fica diante de Deus? Like this. Como assim, ó? I am perfect. Eu estou em I perfeita. can ask anything I want Eu posso pedir tudo o que eu quiser. because I'm absolutely perfect. Eu tenho absoluta perfeição. See, it's the devil that accuses you. Se o diabo tenta acusar você, God remembers no more your sins. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Nothing. Nada. Because Jesus is my advocate. Porque Jesus é o meu advogado. When the devil says, Quando o diabo diz, God, Deus, look what he did. olha lá o que ele fez. Jesus jumps in between God and the devil O Jesus se coloca entre o diabo e Deus and said, look at me. e fala, olha para mim. I am the advocate. Eu sou o advogado dele. Look at me. Olha para mim. The father looks at Jesus. Então o pai olha para Jesus He says, wow, you've never sinned. e olha e fala, uau, você nunca pecou. Wow. Uau. And then Jesus says, Então Jesus diz, I'm his advocate. eu sou advogado dele. I paid for his sin. Eu paguei pelo pecado He's dele. inside of me. Ele está dentro de mim. Aleluia. That's the end of the devil. Isso é o fim do diabo. That's the new covenant. Isso é a nova aliança. That's why we need no more sacrifices. E é por isso que nós não precisamos mais de sacrifícios. That's the better promise. Essa é uma promessa superior. That's the first better promise. Essa é a primeira promessa superior. Secondly, Segunda, the promises of the old covenant, a promessa da velha aliança, they all had to do with natural things. They all had to do with earthly things, natural things. sempre partia a partir de coisas naturais da terra. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. So the old covenant promises just had to do with provision, protection, money. As promessas da velha aliança sempre tinham a ver com coisas naturais, do tipo saúde, provisão, dinheiro, etc. These things are good, Essas coisas realmente são boas, but that's not enough. mas não é suficiente. The new covenant gives us all of these promises, A nova aliança nos dá todas essas promessas naturais, plus incredible other spiritual promises. mas também promessas espirituais poderosas. Destruction of our sinful nature. Olha, a destruição da nossa natureza do pecado, Justification by faith. justificação pela fé, Sanctification by faith. santificação pela fé, Eternally secure salvation. segurança eterna. This is one of my favorite verses in the whole Bible. Esse é um dos meus versículos favoritos em toda a Bíblia. I have been crucified with Christ. Eu já fui crucificado em Cristo. It is not longer I who live. Não sou eu mais quem vivo. It is Christ who lives in me. É Cristo que vive em mim. The life that I now live by faith. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. By faith in the Son of God. Pela fé no Filho de Deus, Who loved me que me amou and gave himself up for me. e deu a sua vida a si mesmo por mim. My life now is in Christ. A minha vida agora está em Cristo. My old nature has been crucified. A velha natureza foi crucificada. The old covenant could not do that. A velha aliança não podia fazer The isso. old covenant gave you provision if you obeyed the law, A velha aliança dava para você provisão se você obedecesse à lei, health if you obeyed the law, saúde se você obedecesse à lei, protection from the enemy if you obeyed the law. proteção dos inimigos se você obedecesse à lei. The new covenant
gives you all of this. Mas a nova aliança te dá tudo isso, Plus a brand new nature. mais uma nova natureza maravilhosa. That's much better than the old Isso é covenant. muito melhor do que a velha aliança. Next, Próxima promessa. in the old covenant, Na velha aliança, man did not have direct access to God. o homem não tinha acesso direto a Deus. They could come through the priest. Ele tinha que vir através do sacerdote. So as long as there was a sacrifice all the time, Então eu tinha que sacrificar sempre, todo o tempo. through the priest they had access to God. Através do sacerdote eu acessava a Deus. 1 Timóteo 2, versículo 5. Here is what the new covenant promises us. Então aqui é o que a nova aliança nos promete. There is one God, Há um só Deus, one mediator um mediador between God and man, entre Deus e os homens. the man Jesus Christ. O homem Jesus Cristo. Now we never need another mediator. Agora nós não precisamos mais de nenhum mediador. We have perfect, constant access to God. Nós temos perfeito e constante acesso a Deus. Any place in the world where you are. Qualquer lugar do mundo que você estiver. That's one of the great problems that people have. Isso aqui é um dos grandes problemas que as pessoas têm. If you are very honest, Se você for muito honesto, do you know I've lived in Brazil for 3 years. sabe, eu tenho vivido aqui no Brasil por 3 anos. In Brazil, every week I have to say this. Então no Brasil, toda semana eu tenho que dizer isso. Eu não sou pai de santo. You know why? Sabe por quê? Porque toda semana pessoas me procuram. Pastor, ore para mim, pastor, ore para mim, pastor, ore para mim, pastor, ore para mim. Pastor, profetiza para mim, por favor, pastor. Libera uma cura para mim, por favor, pastor. Faz, tá. Eu sempre falo, você tem mesmo acesso do que Deus, do que eu tenho. Não tem diferente. You have the same access to the throne of God. Você tem o mesmo acesso que eu tenho ao trono de Deus. Why do you believe that I have a different access to God? Por que você acredita que eu tenho um acesso diferente a Deus do que você tem? Why do you believe my prayer has more power than yours? Por que você acredita que a minha oração é mais poderosa do que a sua? I tell you why. Eu vou te dizer por quê. Because in your mind you have a mentality of the old covenant. Porque na sua mente você tem uma mentalidade da velha aliança. That's the only reason. Essa é a única razão. My prayer has no much power than your prayer. A minha oração não tem nenhum poder a mais do que a sua oração. Not from God's point of view. Não é, Não do ponto de vista de Deus. não do ponto de vista de Deus. As far as God is concerned, Ó, from God's point of view, do ponto de vista de Deus, you have free access to God. você tem livre acesso a Deus. Because it is finished. Porque está The consumado. work of the cross is complete. O trabalho consumado da cruz. You know, the Catholics need the priest. Os católicos precisam do sacerdote. The Spiritists need a Pai de Santo. Os espiritistas precisam do Pai de Santo. And the evangelicals need their pastor. Espiritualistas. E os evangélicos precisam de um pastor. Same thing. A mesma coisa. Same thing. É a mesma coisa. They use the pastor to be the mediator between them and God. Eles ficam usando o pastor para ser o mediador entre eles e Deus. Very sad. É muito triste isso. Very sad. Muito triste. The Bible says pray for one another. A Bíblia diz para orarmos uns pelos outros. I hate clericalism Eu odeio o clericalismo with all of my heart de todo o meu coração. because it's a sign of the old covenant. Porque esse é um sinal da velha aliança. In my churches in Austria, Na minha igreja na Áustria, I did not permit clericalism. eu não permitia clericalismo. I got the people saved today, Pessoas que foram salvas naquele dia, and tomorrow I said to them, go on the street and pray for your friends. e eu então falava para eles, no outro dia seguinte, vá até a rua e ore pelas pessoas. Lay your hands on the sick and say, in the name of Jesus, I command this sickness to leave you now. Coloque a mão sobre a vida dos doentes e comande no nome de Jesus, essa enfermidade vai embora. And I said, they will be healed E eu falei para eles vão ser curados. because you have the same authority that you just saw through me.
Porque você tem a mesma autoridade que flui através de mim. That's how I raised up my churches. Foi assim que eu edifiquei as minhas igrejas. You know what the job of the pastor is? Sabe qual que é realmente o trabalho do pastor? The Bible says, A Bíblia diz Jesus gave to the church que Deus deu à igreja apostles, apóstolos, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores, teachers, mestres, not to do the job. não para fazer o trabalho. No. Não. To edify the church, Para edificar a igreja, to equip the saints Pa- for the work of the ministry. para equipar os santos para o trabalho do ministério. So a good pastor, Então, um bom pastor he will equip the people to do the ministry. vai equipar o povo para realizar o ministério. That's a good pastor. Esse é um bom pastor. A bad pastor does the job himself. O pastor ruim vai fazer todo o trabalho, ele sozinho, ele mesmo. Everybody come to me. I have authority to pray for you. Então, eles vêm até mim e falam, eu tenho autoridade para orar por você. I don't like that. Eu não gosto desse tipo de coisa. You know, God has given me disciples. I don't like the word disciples. God has given me spiritual children in many countries of the world. Eu não gosto da palavra discípulos. Deus tem me dado muitos filhos espirituais por muitos países do mundo. Because I don't have disciples. Porque eu mesmo não tenho discípulos. I make disciples of Jesus Christ. Eu faço discípulos para Jesus Cristo. They are disciples of Jesus, not disciples of me. Eu faço discípulos para Jesus e não discípulos para mim. But they are my spiritual children. Mas eles são meus filhos espirituais. I have them in many different nations. Eu tenho muitas diferentes nações. Just last week. Agora mesmo, na última semana. No, this week. No, last week. A young man from this country Um jovem desse país sent me a message. me mandou uma mensagem. He said, Reinhard, E ele falou, Reinhard, he's like my spiritual son. ele é como um filho espiritual. He travels a lot with me. Ele viaja muito comigo. He sent me a message. E ele mandou uma He mensagem. said, Reinhard, Reinhard, tonight in the meeting, hoje à noite no culto, I prophesied. eu profetizei. I had words of knowledge that were so specific. Eu tive palavras de conhecimento tão I específicas. released so many miracles. Eu vi muitos milagres acontecendo. He said to me, Dad, E ele falou comigo, pai, after the meeting, depois do culto, people said to me, as pessoas falaram para mim, we will now call you Matthäus Hirtler. agora nós vamos chamar você Mateus Hitler. Hirtler is my second name. Que esse Hitler é o segundo nome dele, sobrenome. I said to him, Então eu falei para ele, son, filho, do you know what will be the happiest day of my life? sabe qual que vai ser o dia mais feliz da minha vida? When people come and say Quando pessoas vierem a você e disserem that I have to learn from you. que eu preciso aprender com você. Because you move in more authority and in more power than I ever Porque did. você move em mais poder e mais autoridade do que eu estou movendo. I said, that will be the happiest day of my life. Então eu disse a ele, esse vai ser o dia mais feliz da minha vida. I said, son, keep going. E eu falei para ele, filho, continue indo. Push away all the boundaries. Continue alargando as suas fronteiras. That's the new covenant. Isso é a nova aliança. You have access to God Almighty. Você tem acesso ao Deus You Todo-Poderoso. don't need a mediator. Você não precisa de um mediador. No priest. Você não precisa de um sacerdote. No pastor. Nenhum pastor. No prophet. Nenhum profeta. You don't need a mediator. Você não precisa de um mediador. You can go into the most holy place Você pode ir no lugar mais santo, by faith in the new covenant. em fé na nova aliança. And you can take everything that heaven has for you. E você pode pegar aquilo que já pertence a você em nome de Jesus. That's much a better promise. Essa com certeza é uma promessa melhor. Next, Próxima. in the old covenant, Na nova aliança, they needed constant sacrifices. eles precisavam de sacrifícios constantes. We cannot put Bible verses up anymore because we don't have the time. Nós não precisamos colocar mais versículos porque não temos mais tempo. But I will tell them if you want to write them down. Mas eu vou contar para você se você quiser anotar, tá bom? Hebrews 7 verse 26 and 27. Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. There it says that we don't need daily sacrifices. Aqui diz que nós não precisamos de sacrifícios diários. Because Jesus offered himself
once and for all. Porque Jesus ofereceu o sacrifício uma vez por todas. It is finished. E está consumado. You never need another sacrifice. Não precisa de outro sacrifício. One sacrifice is enough. Um sacrifício foi suficiente. For past, present and future. Sacrifício para o passado, presente e futuro. Next, better promises. Próxima promessa superior. In the old covenant, Na velha aliança, God lived in a temple made by man. Deus vivia num templo feito por homens. But in the new covenant, Mas na nova aliança, He lives inside of us. Ele vive dentro de nós. Do you believe that? Você acredita realmente nisso? Let me ask you again. Vou perguntar de novo. Do you believe that Christ now lives in you? Você acredita genuinamente que Cristo vive em você? I'm not sure if you really believe that. Eu não tenho realmente segurança que você acredita nisso. Come on. Let me ask you. Deixa eu perguntar a você. If you were sure that Christ lives in you, Se você tem certeza mesmo que Cristo vive em você, why do you say things like this? por que você fala algumas coisas do tipo: Oh, come Lord, Oh, vem Deus, with your presence. com sua presença. I was in Poland Eu estava na Polônia and the pastor said, e o pastor disse: everybody lift your hands to the Lord. todo mundo levante as suas mãos para o Senhor. Let's do this here. Vamos fazer isso aqui. Everybody lift your hands to the Lord. Todo mundo levanta as suas mãos para o Senhor. Listen, Ouça, the pastor in Poland said this. o pastor polonês falou isso. Everybody did what you did, E todo mundo fez exatamente o que você fez. except me. Com exceção de mim. I did this. Eu fiz assim, ó. The Lord is not up there. The Lord is in here. O Senhor não está aqui, Ele está aqui. He's in here. Aleluia, está aqui. That's the better promise. Essa é uma promessa superior. Somebody said to me, Recentemente alguém disse para mim: but Reinhard, I saw you lift your hands during the time of worship. Reinhard, eu vi você levantando as mãos durante o período da adoração. I said, yes. Eu falei: sim. If I come behind you with a gun, Se eu chegar com você, atrás de você com uma arma, what do? o que você vai fazer? I lift my hands as a sign of surrender. Eu levanto as minhas mãos como um sinal de rendição. Eu me rendo. I don't lift my hands because I think He's up there. Eu não levanto as minhas mãos porque eu penso que Deus está lá em cima. He's in here. Não, Ele está aqui. So I don't need to ask Him to come here. Então eu não preciso pedir para Deus, vem em sua presença. Every place I go, that's where He is. Todo lugar que eu vou, o Senhor vai comigo. Because He lives inside of me. Porque Ele vive dentro de mim. If you really believe this, Se você realmente acredita nisso, por que você fala vai com Deus? Tem outro jeito? Tem não. Onde você vai, Ele vai também, porque Ele está dentro de você. Então você não tem jeito, vai sem Deus. Não é possível. Na velha aliança é possível, foi possível. Porque na velha aliança você pode ir e Ele vai ficar. Você tem que buscar Ele. No novo aliança Ele me buscou, Ele me achou. Ele colocou o Senhor Jesus dentro de mim. Está consumado. aleluia! Essa é a nova aliança. Uou! Então, se você acredita nisso, por favor, não fala mais, vai com Deus. Vai com Deus, irmão. Porque não tem outro jeito. Porque onde você vai, Ele já está indo também. That's the new covenant. Essa é a nova aliança. You see, the old covenant is like this. Sabe, a velha aliança é assim. I have to seek Him with all my heart. Eu tenho que procurá-lo com todo o meu coração. That's what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. But what happened in the new covenant? O que aconteceu na nova aliança? Jesus comes Jesus veio and He says, e Ele disse: you did not choose me. não foi você que me escolheu. I chose you. Eu escolhi você. I chose you. Eu que escolhi você. I found you. Eu que achei você. Then I went inside of you. E agora eu vivo dentro de você. And now you can't get rid of me. Então,
You cannot get rid of me. Você não pode ficar sem a minha presença. It's impossible. É impossível. If we understand this, Se nós realmente entendemos isso, everything changes. tudo vai mudar. Listen, Ouça. people confuse feelings with the presence of God. Pessoas usam, Confuse. confundem sentimentos da presença de Deus. Many times people say, Muitas vezes pessoas dizem: oh, there was such a powerful presence of God. tinha uma presença muito poderosa de Deus. I challenge them and I say, Então eu desafio essas pessoas quando eu digo: what happened? o que aconteceu? Oh, pastor, such a move of God. Ô pastor, muito mover de Deus. What happened? O que aconteceu? Oh, pastor, such a presence of God. Pastor, muita presença de Deus. Well, what happened? E o que aconteceu? If there is a presence of God, something has to happen. Se tiver realmente presença de Deus, algo tem que acontecer. Because you think God is here without healing people? Você acha que Deus está aqui sem curar pessoas? I don't think so. Eu não penso You assim. think God is here without touching and changing lives? Você acha que Deus vai estar presente aqui sem tocar e transformar pessoas? If you really believe in the new covenant, Se você realmente crê na nova aliança, that He inhabits me, que Ele habita em mim, feelings are not important anymore. olha, sentimentos não são muito importantes. I prayed for people. Eu oro por pessoas I felt nothing. e eu não sinto nada. Nothing. Eu não sinto nada. I said, in the name of Jesus, I command you to be healed. E eu falo, simplesmente ponho as minhas mãos e falo, no nome de Jesus, seja curado. I said, go, you're healed. E aí ele vai. They said, but pastor, I didn't feel anything. Mas pastor, eu não senti nada. You don't have to feel anything. Você não tem que sentir nada. If you feel, it's nice, but if you don't, that doesn't change the fact Okay. that He lives inside of me. Ok, se você sentir bem, se não sentir tudo bem, não muda o fato de que Ele vive em mim. That's a fact. Esse é um fato. That's absolutely, nobody can change that. Isso é um fato absoluto, ninguém pode mudar isso. I live by faith, not by feelings. Então, eu vivo pela fé e não pelos sentimentos. Sometimes I feel things, sometimes I don't. Algumas vezes eu sinto coisas, outras vezes não sinto nada. But one thing I can tell you, Mas uma coisa eu posso lhe dizer. every place I go, I see miracles. Olha, todos os lugares que eu vou, eu posso ver In milagres. Europe, Na Europa, in America, na América, every place in the world I go, I see miracles. qualquer lugar que eu vá, eu vejo milagres. Because the Christ in me does the miracles. Porque o Cristo em mim realiza os milagres. Because I believe that fact. Então, eu acredito que isso é um fato. Let's very quickly, Vamos bem rapidamente. the last 12 minutes. Os últimos 12 minutos. Let's compare the two covenants. Vamos comparar as duas alianças. And I'm going to be very fast now. E eu vou ser bem rápido agora. Because in the next session, Porque na próxima sessão, I'm going to teach one of my favorite parts eu vou ensinar você um dos meus ensinos favoritos. about the blood covenant. A respeito da aliança de sangue. This will be so powerful, it will transform everything inside of you. Isso vai ser tão poderoso que vai transformar tudo dentro de você. So the next few minutes, let us quickly compare the old and the new covenant. Então, nos próximos minutos, vamos rapidamente comparar as duas alianças. The old covenant A velha aliança depended on you. dependia de você. The new covenant A nova aliança only depends on Jesus. depende unicamente de Jesus. Repeat after me. Repita após mim. The new A covenant nova aliança only depends on Jesus. depende unicamente de Jesus. The only thing I need A única coisa que eu preciso is to believe. é acreditar. That's it. É isso. It doesn't depend on what you do, it depends on what you believe. Não depende daquilo que você faz, mas depende daquilo que você crê. Secondly, Segundo lugar, the old covenant focused on externals. a velha aliança tem foco nas coisas externas. The new covenant focuses on internals. A nova aliança tem foco nas coisas internas. The old covenant says, act right. A velha aliança diz, haja corretamente. A nova aliança diz, ok, pode ir falando aí, eu vou. A nova aliança diz, eu mudei o seu interior, o seu coração. Então, eu mudo primeiro o seu coração e o seu comportamento vai mudar. Sabe, a nova aliança
Ok, a nova aliança é sem trabalho árduo. You enter into God's rest Você entra no descanso de Deus. because God works in me. Porque Deus trabalha em mim. Gives me a new heart. Ele me dá um novo coração. Now Christian life becomes easy Então, and fun. então agora a vida cristã se torna fácil e divertida. Number 3, Número 3. the old covenant ended with Christ, A velha aliança encerra com Cristo. but the new covenant started with Christ. Mas a nova aliança começa com Cristo. When God gave the law through Moses, Quando Deus deu a lei através de Moisés, Exodus chapter 32, em Êxodo capítulo 32, 28, verso 28, o Senhor falou assim: that on that day about 3,000 people were killed. nesse dia, aproximadamente 3.000 pessoas foram mortas. So when God gave the law, when the old covenant was established, Então, quando Deus deu a lei, quando a velha aliança foi estabelecida, there were about 3,000 people killed. naquele momento, 3.000 pessoas foram mortas. Thank God it ended with Christ. Então, essa terminou com Cristo, essa lei. But with Christ, the new covenant started. Mas quando a nova aliança começou, What happened at the day of Pentecost? o que aconteceu no dia de Pentecostes? About 3,000 people got saved. Naquele dia, 3.000 pessoas foram salvas. With the old covenant, 3,000 died. With the new covenant, 3,000 lived. Na velha aliança, 3.000 morreram, mas na nova aliança, 3.000 nasceram de novo. The old covenant leaves you imperfect. A velha aliança deixa você imperfeito. Hebrews 7:19 says, the law made nothing perfect. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que a lei... 19. 19, obrigado, 7:19 diz que a lei não torna as coisas perfeitas. But the new covenant makes everything perfect. Mas a nova aliança faz todas as coisas perfeitas. We have been made perfect in Christ Jesus. Nós fomos feitos perfeitos em Cristo Jesus. The old covenant had no power to save. A velha aliança não tem poder para salvar. Hebrews chapter 10 verse 4. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 4. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. É impossível que o sangue de bodes e bois possa remover pecados. So it has no power to save. Não tem poder para salvar. But the new covenant, it saves perfectly. Mas na nova aliança é salvo perfeitamente. Hebrews chapter 7 verse 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Therefore he is also able to save to the uttermost, to the maximum. Ele foi capaz de salvar no máximo. So it saves perfectly. Então significa que Jesus salvou perfeitamente. The old covenant had no inheritance. A velha aliança não tinha herança, You only had blessing if you obeyed. só tinha bênção se você obedecesse. The new covenant has given us an eternal inheritance. A nova aliança nos dá uma herança eterna. We are heirs with Jesus Christ. Nós somos herdeiros de Jesus Cristo. That's the new covenant. Essa é a nova aliança. You see, everything in the new covenant is better than in the old covenant. Olha, observe, tudo na nova aliança é muito melhor do que na If velha. you compare these two covenants, Se você comparar essas duas alianças, why would any Christian want to live by the old covenant? como que algum cristão vai desejar viver na velha aliança? It doesn't make sense. Não faz nenhum sentido. We have such a better covenant. Nós temos uma aliança muito melhor. Listen carefully. Ouça com cuidado. Here is what I've learned in my Christian life long time ago. Isso aqui é o que eu aprendi na minha vida cristã um longo tempo atrás. If you have a dog, Se você tem uma dúvida, dog, cachorro. And Você the- tem um cachorro, and a big dog, cachorro grande, and the dog has a bone, e o cachorro tem um osso, and he's chewing on the bone. e ele está mastigando o osso. If you take the bone away from the dog, Se você pegar o osso lá da boca do cachorro, what's he going to do? o que vai acontecer? He's going to bite you. Ele vai morder você. Don't take my bone. Não pega o meu osso. That's what people do if you tell them, hey, don't live by the law. É isso que as pessoas vão reagir quando você fala para elas: não viva pela lei.
Because that's the only life they knew. Porque é a única vida que eles conhecem até agora. They did not understand anything else. Eles não entendem nada além disso. So here's what you need to do. Então, é assim que você precisa fazer. Take a beautiful, big, juicy steak Pegue um pedaço de um bife bem grande and say to the dog, e faz assim pro cachorro, ó. do you want this? Você quer esse? He will leave the bone Ele vai deixar aquele osso lá. because he wants the big, juicy steak. Porque agora ele olhou para aquele suculento bife. Once you have tasted the new covenant, Uma vez que você experimentou a nova aliança, you don't want that old bone anymore. você não quer mais aquele pedaço de osso velho. Once you understand how beautiful the new covenant is, Agora, quando você entender quão maravilhoso é a nova aliança, it's better in every single aspect, que é melhor do que em todos os aspectos, in everything. em todos os aspectos. He doesn't remember my sins anymore. Sorry? He does not remember my sins anymore. Ele não lembra dos meus pecados I'm mais. perfectly just. Eu sou perfeitamente justo. I don't have to seek God because He's already inside of Eu me. não tenho que procurar Deus porque Ele já vive dentro de mim. Every place I go, He already is. Qualquer lugar que eu vá, Ele vai comigo. He looks at me, He says, "You're perfect." Ele olha para mim e fala: "Uau, você está perfeito." Listen, Ouça, the judgment seat of God, o julgamento de Deus, de Deus is for the non-Christians para os não crentes who reject the goodness of God. que rejeitam a boa nova de Deus. God is just. Deus é justo, Because He's perfectly just, porque sua justiça perfeita, He has to punish sin. Ele tem que punir o pecado. If He would not punish sin, God would not be just. Se Deus não punir o pecado, Ele não é um Deus justo. But God is perfect love. Mas Deus também é perfeito amor. Because He's perfect love, He placed the judgment on Jesus. E por causa do seu perfeito amor, Ele colocou todo o julgamento em Jesus. Now He's offering it to the whole world. Então Ele está oferecendo isso para todo mundo. If you accept this by faith, Se você aceitar isso pela fé, God will never be your judge. Deus nunca mais é o seu juiz. Never, 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 Nunca never. mais é o seu juiz. Because God already judged Jesus for your sin. Porque Deus já julgou Jesus pelos seus pecados. The only judgment seat that you will stand before O único juiz que você precisa se colocar diante dele is the judgment seat of Jesus Christ. é o juiz de Jesus Cristo. That has nothing to do with salvation. E não tem nada a fazer With com salvation. a salvação. That has to do with how we lived our life on earth after we were saved. E tem tudo a ver com como nós vivemos a nossa vida após a nossa salvação. And that judgment seat Então, o julgamento of Jesus Christ, de Jesus Cristo it's not like what most Christians think. não é como a maioria dos cristãos pensam. One day I have to appear before Jesus. Um dia eu tenho que aparecer diante de Jesus. And He will look at all of the works I did. E ele vai olhar para todas as obras que eu fiz. And then He will say, E ele vai dizer: "Oh, you didn't give 10% there. você deu esses 10% aqui. Now I'm upset with you. Eu estou triste com você. You didn't love your brother there. Você não amou o irmão ali. I'm upset with you." Eu estou triste com você. No. Não. The Bible says A Bíblia diz we have to appear before the judgment seat of Jesus Christ que nós vamos comparecer diante do julgamento de Jesus Cristo. for what? Para quê? To receive our reward. Para receber as nossas recompensas. Reward. Recompensas. So when you stand before Jesus, Então, quando você se colocar diante de Jesus, Jesus will say, Jesus vai dizer: "Reinhard, come here. Reinhard, vem aqui. Let's look at your life." Vamos olhar para a sua vida. And Jesus has a film of my life E Jesus tem um filme da minha vida. after salvation. A partir da salvação. Because my sin has already been removed. Porque o meu pecado já foi removido. No more sign of my sin before Jesus. Não tem mais... Sorry? Sign of my sin. Não tem remembrance. mais memória diante de Jesus dos meus pecados. But after I got saved, Mas depois que eu fui salvo, how I lived my life
for Jesus, como eu vivo a minha vida para Jesus, that's what Jesus will judge. sim, isso sim Jesus vai julgar. But he will judge it to give me reward, not punishment. Mas ele vai julgar para me dar galardão e não disciplina. So Jesus will say this. Então Jesus vai dizer assim: Let's play the movie of your life. vamos passar aqui o filme da sua vida. All the wrong things I did while I was a Christian, Então, todas as coisas erradas que eu fiz enquanto cristão, they're all deleted. eles estão deletados. Everything deleted. Está tudo deletado With the blood of Jesus. pelo sangue de Jesus. Everything good I did for him, E todas as coisas boas que eu fiz para I ele, receive reward. eu recebo galardão. So many Christians just have a blank movie. Então, muitos cristãos têm um filme que é todo preto, sem imagens. They don't get any punishment, Eles não têm nenhuma punição, but they also don't get reward. mas também não têm nenhum recompensa. But I want reward. Mas eu quero recompensa. That's what I want. E é isso que eu quero. See, I'm not afraid of standing before Jesus as my judge. Eu não estou com medo de estar diante de Jesus como meu juiz. Because all the bad stuff is deleted. Porque todas as coisas ruins foram deletadas. But here is what my film will say. Mas é assim que o meu filme vai dizer. Wow, you were very tired. Nossa, você estava muito cansado. But you still went to Poland to preach the gospel because you loved me. Olha, mas você foi lá e pregou o evangelho porque você me ama. Ah, I give you reward. Eu vou te dar uma recompensa aqui. You came home from Europe. Oh, você foi para a Europa. And then you went back to E Brazil. você voltou para o Brasil. Look, you were very tired. Olha, você estava cansado. But you decided Mas você decidiu to go to Juiz de para Fora. ir para Juiz de Fora. To bless the people of the church. Para abençoar o povo da minha igreja. Wow, let me give you reward. Eu vou te dar uma recompensa. That's the judgment seat of Jesus. Esse é o julgamento de Jesus. Amém. To receive reward. Para receber recompensa. We are in the new covenant. Nós estamos na nova aliança. Everything is better than the old covenant. Tudo é muito melhor do que na velha. He only relates to me through Jesus Christ. O relacionamento comigo é através de Jesus Cristo. That's the only way. Esse é o único caminho. A covenant A aliança is a legal bond é uma ligação legal between two people entre duas pessoas that defines how they relate to each other. que define como eles se relacionam umas com as outras. In the old covenant, Na velha aliança, through the law. através da lei. In the new covenant, Na nova aliança, through the finished work of the cross. através da obra consumada da cruz. Through the perfect work of my Jesus Do Christ. perfeito trabalho do meu Senhor Jesus Vamos Cristo. ter intervalo. Pastor, obrigado.